Embora já tenha mais de 2.000 anos de existência, a acupuntura no Brasil só foi considerada uma especialidade médica recentemente pelo Conselho Federal de Medicina e pela Associação Médica Brasileira. E o mais interessante é que hoje essa técnica não só está mais acessível, mas também disponível para o tratamento de doenças nos animais. Para conversar conosco sobre esse assunto aqui no programa Espaço Aberto pela TV e Rádio Câmara, nós recebemos a Caroline Batista. Ela é médica veterinária e aceitou o nosso convite para contar um pouco sobre o tratamento de acupuntura nos bichos. Caroline, obrigada pela presença e por ter aceito o convite para falar conosco. Seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer. Bom, eu sou Lidiane Oliveira, comigo nos trabalhos técnicos aqui pela Rádio Câmara, Camila Franco, e pela TV Câmara, o Rafael Maroubo. Caroline, a acupuntura veterinária é uma especialidade considerada nova no Brasil? Sim, principalmente na área da veterinária, a acupuntura ela foi reconhecida como uma especialidade em 1995. Então a gente percebe que realmente é bem, né, é muito nova. Que tipos de diagnósticos geralmente apontam para a acupuntura como o tratamento mais eficaz? A acupuntura ela pode ser usada para diversas doenças. Geralmente, as pessoas e os médicos veterinários indicam a acupuntura nos casos osteomusculares, de doenças osteomusculares, neurológicas, onde a gente vê um resultado muito bom. Mas pode ser usado associado ou não a outras terapias em diversas doenças, praticamente todas. E é uma técnica efetivamente comprovada? Sim, é comprovada. Já foram feitos vários estudos, né? Então, a acupuntura, ela age como? Quando a gente insere a agulha no ponto específico, né? Que são chamados acupontos, vai liberar, né? Vai fazer a estimulação de neurotransmissores no cérebro. E esses neurotransmissores, eles têm a capacidade de controle de dor, propriedades anti-inflamatórias e também de relaxamento. Então, a gente vê resultados ótimos, excelentes para controle de dor, ação anti-inflamatória. Por isso que também é muito usado nesses casos artrite, artrose, problemas de coluna, que tem efeitos assim maravilhosos, muito eficazes. E é verdade que a acupuntura também atua no sistema imunológico? A gente tem até uma definição, né, para a técnica, que ela seria uma ferramenta que estimula a autocura do organismo. É por esse caminho? Exatamente. A acupuntura ela vai estimular o próprio organismo a se autocurar. Através do quê? Da liberação tanto desses neurotransmissores, como liberação também de alguns hormônios. Então, melhorando assim a capacidade imunológica, né? O próprio organismo, a intenção é essa. Através da gente colocar as agulhas nos pontos específicos, o próprio organismo vai trabalhar para aquela reparação, tanto tecidual como de doenças em órgãos específicos, você usando os pontos certos, né, para cada doença. Uhum. Os pontos da acupuntura ficam nos mesmos lugares nos seres humanos e nos animais, ou tem diferença? Sim, basicamente são os mesmos pontos, a mesma localização. E aí o porte dos animais também influencia quando você vai escolher os pontos onde vai colocar as agulhas, ou não necessariamente? A diferença é que nos animais pequenos os pontos acabam ficando um pouco mais próximos, né? E por eles serem menores, às vezes eles têm uma sensibilidade maior. Mas normalmente não é uma técnica que causa dor, eles toleram bem. Existem raças de animais que são mais propensas a terem alguns problemas de coluna, por exemplo, como você mencionou, e que são tratáveis com a acupuntura? Sim, sim. Bom, o famoso salsichinha, né? O teckel, ele é muito predisposto a ter problema de coluna, pela própria conformação dele, ele é mais compridinho, né? Então, ele tem bastante problema de coluna. Outra raça que a gente está vendo bastante problema de coluna são os Lhasa Apso, Shih Tzu, às vezes já bem novos até, a gente já detecta problemas de coluna. Uhum. E a acupuntura ela acaba ajudando em casos onde a medicina convencional, a medicina veterinária convencional, talvez não tenha tido tanta eficácia ou talvez traga efeitos colaterais mais intensos. No caso dos cães, né, dos animais que têm problema de coluna, por exemplo, a acupuntura pode evitar uma cirurgia, inclusive? Sim, depende muito do caso, né? Deve ser muito bem diagnosticado, com exames específicos.
A maioria dos casos é tratável, sim, com acupuntura, fisioterapia. Em alguns casos, não. Outros casos mais graves, é necessário, sim, intervenção cirúrgica. E depois, na reabilitação, faz acupuntura e fisioterapia, que acelera muito a recuperação desses animais. Interessante. E os tutores dos animais, eles têm se mostrado mais abertos a esse tipo de técnica para tratamento de problemas como os que você mencionou? Você recebe constantemente perguntas como, as agulhas machucam, esse tipo de coisa? Existe esse tipo de dúvida? Sim, existe, e é interessante, uma vez um tutor me perguntou, mas como que age? Você coloca o remédio na agulha, né? Então, assim, existem realmente muitas dúvidas, né? Porque a gente está acostumado a tratamento com medicamento, né? Então, assim, é uma terapia, é uma medicina diferente, né? Então, eles têm dúvida, sim. No caso de dores mais intensas, um animal travado da coluna, por exemplo, existe alguma técnica especial, algum zelo especial na hora de fazer a sessão de acupuntura? É importante que o animal esteja extremamente relaxado, né? Porque às vezes o animal já está muito tenso, com muita dor, e aí na hora, né, vai levar para um veterinário, tudo, ele vai ficar ainda mais tenso, mais nervoso. Então, assim, o ideal é o animal estar extremamente relaxado, às vezes até entra com analgésico um pouco antes, para ele estar um pouco mais tranquilo, para a gente iniciar a sessão de acupuntura. Mas a acupuntura em si, depois que a gente consegue inserir as agulhas e o animal já está ali há um tempo, ele vai ficar extremamente relaxado. Alguns animais apresentam até sonolência, um relaxamento muito grande, porque começa a liberar endorfinas, tudo, então o animal começa realmente a relaxar e a dor já começa a passar. Porque assim, como eles não têm a consciência, assim, eles não sabem, eles estão ali, eles estão extremamente tensos, né? Então, assim, eles não estão entendendo. Aí uma pessoa ainda vai e começa a furar. Então, assim, depois que a gente termina de colocar as agulhas, a inserção, tudo, a gente percebe um relaxamento bem intenso. Alguns chegam até a dormir. Então, aquela coisa, meu animal é muito agitado, jamais conseguiria passar por uma sessão de acupuntura. Não, é possível sim, controlar o animal, né? É possível, com muita calma, né? Vai devagar, na primeira sessão a gente coloca menos pontos, até o animal estar acostumado com o ambiente, entender o que está acontecendo. Então, assim, é possível sim. Quanto tempo dura uma sessão de acupuntura, no caso dos animais? E existe um número mínimo de sessões necessárias para que um tratamento seja minimamente eficaz? Depende muito de cada caso, né? Assim, no mínimo umas 4 sessões, que pode ser feito semanalmente. O tempo de duração vai de 12 a 30 minutos em média. Vai depender muito do estado geral do animal, da idade. Animais muito idosos, mais debilitados, a gente deixa a agulha agir um pouco menos, em torno de 12 minutos. Aqueles animais mais jovens, que estão com uma paralisia mais séria, a gente pode deixar até uns 30 minutos. Né? Então, varia muito. O tratamento é muito individualizado. Existe alguma contraindicação, Carol, para acupuntura no caso dos bichos? Não existe contraindicação. Existem certos cuidados. A gente sabendo usar a técnica corretamente, fazendo a seleção dos pontos para determinadas patologias, doenças, pode ser usado para praticamente tudo, né? Para praticamente todas as doenças. Não é uma técnica considerada invasiva, né? Não tem efeitos colaterais, nada disso? Não tem efeitos colaterais. É uma técnica que não é nada invasiva. As agulhas são muito fininhas. Tá? Então, é super tranquilo mesmo, não tem contraindicação. Existe também uma outra técnica aliada à acupuntura, que é a eletroacupuntura. Quais são as diferenças e as aplicações de cada uma delas? Normalmente a gente usa a eletroacupuntura quando a gente quer um estímulo maior, principalmente para controle de dor ou naqueles animais paralisados que precisam de um estímulo maior. Então, a gente usa nesses casos. E, por exemplo, em casos de epilepsia, aquele animal que convulsiona, aí já não é indicado, porque o estímulo elétrico ele pode desencadear crises convulsivas. Né? Então, é basicamente isso. Quando a gente quer um estímulo maior, uma analgesia, um controle de dor maior, a gente usa a eletroacupuntura e, salvo exceções, a gente não recomenda-se não usar a eletroacupuntura em alguns casos. E o laser, né? Existe uma outra possibilidade, que é a utilização do laser nos mesmos pontos onde as agulhas são inseridas. Em que situações isso é indicado? Normalmente a gente usa o laser naqueles animais que não toleram bem a agulha. Gatos, normalmente a gente acaba usando mais o laser porque eles são um pouco mais resistentes à agulha. Ou naqueles animais às vezes um pouquinho menores, ou uma área que está muito dolorida e ele não deixa inserir a agulha, então a gente acaba fazendo uso do laser.
Só para a gente fechar, Carol, a técnica está mais acessível hoje? As clínicas têm se especializado, já estão oferecendo em Bauru, aqui na região, por exemplo, já estão oferecendo a técnica para os tutores aí. Isso está sendo, de uma certa forma, divulgado junto às pessoas que têm bichos? Assim, por ser uma tecnicamente nova, né? São poucos os veterinários especializados em acupuntura, mas existem sim, na cidade existe alguns, e é possível sim acessar, pode procurar pela internet, ou já tem sim clínicas que oferecem esse serviço. Com uma certa facilidade o tutor consegue encontrar sim. Que joia! Caroline Batista, médica veterinária, nossa convidada hoje no programa Espaço Aberto, explicando pra gente como funciona a técnica da acupuntura, mas no caso de tratamento de doenças em animais. Eu queria te agradecer, Carol, pela presença e pelos esclarecimentos para os nossos ouvintes e telespectadores. Obrigada, espero que eu tenha ajudado e esclarecido algumas dúvidas. Com certeza. Obrigada mais uma vez, agradeço também a sua sintonia e até a próxima.